Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, que até aqui tem nos abençoado, tem garantido vitória a você e a mim. Nós já somos vitoriosos por estarmos aqui na casa de Deus para adorar e bendizer o Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, ainda que para alguns possa parecer diferente, e ouvindo atentamente tudo aquilo que Deus já tem feito neste lugar, nesta noite, e agora, pela palavra do pastor, eu sinto uma presença tão gostosa, tão real do Espírito de Deus aqui neste lugar. Aleluia. E a Bíblia diz assim que onde estiver dois ou três, onde nós estivermos reunidos para adorar, bendizer e exaltar ao Senhor, Ele se faz presente. Eu vou repetir, para você entender isso. Pastor, será que você está pensando que nós não entendemos? Aonde o povo se reúne, em dois ou três, ou mais, como estamos nesta noite, Deus se faz presente, meu irmão. Aleluia, Deus está aqui nesta noite, neste lugar. E eu quero dizer, além disso, Deus habita dentro de você, na pessoa do Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu quero ler a palavra do Senhor, e assim como você está, permaneça sentado, no livro de Esther, no capítulo 5, 3 versículos para a nossa meditação. Glória a Jesus. Aleluia. Do versículo 1 ao versículo de número 3, projetado está e diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. O que Esther alcançou, irmãos? Diga do fundo da sua alma. O que Esther alcançou? E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Meus irmãos, nós estamos diante de um relato, de um acontecimento bíblico que muito nos chama a atenção. Mas eu quero fazer um pano de fundo antes de chegarmos propriamente nos versículos que nós lemos. Esther era uma jovem órfã, filha de Abiail, uma judia exilada na Pérsia. E acontece que o rei Assuero, nos seus dias, ele reinou desde a província, ou desde a Índia até a Etiópia, cerca de 127 províncias. E um belo dia ele resolve dar um banquete, uma festa, um acontecimento que durou 180 dias. Eu penso que festa era essa, irmão. Já pensou? Uma festa de 2 dias, a gente já fica exausto, não é? 180 dias um banquete.
homem tinha lá, realmente, né, os seus predicados, e ele queria mostrar isso. Eu penso que o rei queria, né, falar assim, hoje eu vou mostrar que eu sou o cara. Talvez em algum momento na sua vida, meu irmão, eu estou dizendo aqui, não isso como forma pejorativa, em alguma circunstância, eu e você, talvez por uma imaturidade, ou por qualquer circunstância, sei lá qual é a condição, em algum momento a gente quis mostrar alguma coisa para alguém. Não é assim? Interessante isso, eu já ouvi, eu não me lembro, me foge agora o nome de quem disse isso. Se não me engano, foi Mário Sérgio Cortella, alguma coisa assim, não me lembro. Que muitas vezes as pessoas querem mostrar aquilo que não tem para impressionar pessoas que não vão valer a pena. Isso não vai mudar nada na sua vida, na sua história. Eu penso e eu faço aqui um paralelo antes de continuarmos aqui. Nós precisamos, de uma forma positiva, impressionar a Deus. Hoje nós nos reunimos aqui, e eu disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Ele habita dentro de mim, mas Ele habita dentro de você, Ele está em todos os lugares. Então impressione a Deus, suba numa árvore como Zaqueu, grite, fale alguma coisa e diga, Senhor, eu vim adorar ao Senhor nesta noite, neste lugar. E isso é saudável espiritualmente. Mas eu estou dizendo isso em relação a Deus. Mas, pois bem, ele faz um banquete e essa festa demora ali por cerca de 180 dias. E ele começa a mostrar tantas coisas. E se você discorre pelo texto, chega um momento que ele diz, olha, chame a rainha Vaste. Ele queria apresentar a rainha, mostrar a sua beleza, a sua formosura. Diga para ela que use os trajes reais e se apresente diante do rei. Ele queria impressionar todos que ali estavam. Determinou, e você vê que no texto, nos versículos que nós lemos, quando Esther também vai se apresentar, ela está trajando as vestimentas reais. Eu quero abrir um parênteses que nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ah, Deus sabe de tudo, Deus me aceita desse jeito. É verdade, irmão, mas se você tem consciência, apresente-se diante de Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está aqui neste lugar. Aleluia. Ele disse, olha, o rei determinou. E eu digo para você que a gente não pode deixar as palavras que são ministradas sobre as nossas vidas passar de qualquer maneira. Há um adágio popular que diz assim, que entra aqui, sai de cá. Mas o servo de Deus, quando é a palavra do Senhor, quando é a ministração da parte de Deus, quando é algo da parte de Deus, entra aqui e mora aqui neste lugar. Por que eu estou dizendo isso? Agora há pouco a missionária disse assim, olha, se o pastor te convidar, é uma coisa, mas se ele te convocar, é uma determinação. Amém, irmãos? Então o que está dizendo aqui, o rei determina que ela compareça. Ele queria impressionar e acabou por ser envergonhado, porque ela falou, não vou descer. Eu não vou comparecer. Eu estou conjecturando o texto. Eu não vou lá. A Bíblia diz que o rei se indignou e até se enfureceu. Sabe, muitas vezes, muitas circunstâncias das nossas vidas, Deus está determinando algo a mim e a você, e nós não fazemos. Deus está dizendo, ande por este caminho, e nós não andamos. Deus está dizendo, abra seus lábios e diga isso, e nós não falamos. Deus muitas vezes diz, não fale isso, e aí nós falamos. A Bíblia diz que o bem que quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sempre eu faço. E isso muitas vezes desagrada ao Senhor. Eu penso que uma situação como essa, vexatória, que o rei passou, ficou cravado
na sua história, na sua mente. E ele ficou a pensar sobre todo aquele fato. E pensou: o que devo fazer? Tomou um conselho. E eu fico pensando que muitas vezes há fatos que ocorrem segundo os textos bíblicos, ou o texto da Bíblia, que não nos dá uma nova chance. Exemplo, Deus disse: falai a rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha. Ele não disse para ferir, há duas passagens, ele disse para falar a rocha. A representatividade que a rocha era Jesus. Não era para ferir a rocha, era para falar a rocha. No texto em apreço, ele convocou ela para comparecer. Ela não compareceu. O conselho tomado disse: agora não vai comparecer nunca mais à presença do rei. É forte. Nos parece ser duro. Mas sabe, há atitudes na nossa vida que muitas vezes a gente tem que pensar bem, porque depois não vai dar para recuar. Não é? Pastor, está dizendo que não vai ter a segunda chance? Não, meu irmão, não é isso. Até porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Não é? Mas eu quero dizer que as consequências, elas vêm e elas ficam. Deus nos perdoa, Deus tem misericórdia, Deus nos abençoa, mas a consequência nós vamos pagar. Isso não tem como se livrar disso. Eu olho para a vida de Davi, meu irmão, e vejo Davi segundo o homem coração de Deus. Davi um homem exemplar nas batalhas, nas guerras. Mas quando errou, alcançou o favor de Deus, irmão, até alcançou, mas a consequência teve que pagar. Não é diferente para mim e para você. Não é. Mas Deus dá a mim e a você hoje esse estado de consciência de que Ele está aqui hoje falando conosco através da sua palavra. E que isso nos serve de alerta para que nós possamos mudar. E que nós possamos refletir acerca de tudo que estamos fazendo, falando, e de como estamos agindo diante desse Deus Todo-Poderoso. Então o rei disse: olha, vamos fazer passar. O conselho diz: vamos fazer passar as moças, as jovens, é uma espécie de concurso, que ia se apresentar diante do rei. E o rei ia escolher. Eu fico pensando acerca dessas coisas, como que Deus age, e como que Deus atua em prol do seu povo. O livro não menciona o nome de Jesus, e historiadores, teólogos falam muito sobre isso, mas é o livro que talvez fale mais da ação de Jesus em prol do seu povo, é este livro. Porque você vê nitidamente o favor de Deus em prol do seu povo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O favor de Deus em prol da sua vida, em prol da nossa vida. Deus jamais se esqueceu de nós. Deus jamais nos abandonou. Ao contrário disso, Deus está sempre presente, atuando em nossa vida, nos livrando, nos guardando, nos abençoando, nos protegendo. Ainda que nós não percebamos, ainda que nós não enxerguemos, porque muitas vezes nós consideramos aquilo que aos nossos olhos às vezes são palpáveis, milagres extraordinários, sobrenaturais, coisas que no nosso pensar são grandes. A gente tem uma tendência em valorizar as coisas dessa forma. Mas eu quero dizer algo para você. Hoje, você se levantou, você se alimentou, você se locomoveu,
você falou, você ouviu, você teve a oportunidade de abraçar, e eu estava aqui orando, mas ao mesmo tempo entendendo a esfera do culto e vendo, no momento de orarmos pelas crianças, a prática de abençoar, ao que o nosso pastor está introduzindo aqui, a importância dessa bênção que vem dos pais para os filhos, e eu vi um abraço fraternal, um aconchego aqui, uma coisa tão impressionante, que às vezes os irmãos não estão vendo, e eu disse assim: Senhor, como o Senhor tem sido bom para conosco, e me veio a imagem de Deus abraçando o seu filho, a oportunidade, e ao mesmo tempo pensando no sacrifício vicário de Cristo, como não foi fácil enviar o seu filho para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. É muito sério isso. Não se trata de apelo emocional, mas de consciência e maturidade cristã. E aí eu volto lá no texto e observo o rei, e eu faço isso uma figura representativa de Deus. Quantas vezes Deus determinou para que nós adentrássemos, para que nós comparecêssemos, e nós não comparecemos, e nós não fizemos. Talvez em algum momento, agora eu estou falando do seu pai, da figura materna, paterna, como representação biológica, nós não somos perfeitos. Em algum momento você já, talvez no curso da sua vida, você entristeceu seu pai ou sua mãe, e você já olhou para a feição do rosto dele, no dia em que isso aconteceu? Não foi algo muito agradável de se ver, amém, igreja? Você já parou para meditar nisso? Às vezes um dia que eu fiz alguma coisa, que você fez alguma coisa, que não foi legal, que não foi certo, aos olhos dos seus pais, e você olhou no semblante dele, talvez descaiu, talvez entristeceu, mas quando você reconhece isso, eu estou ainda lá na figura do pai biológico, quando você reconhece isso e diz: pai, não foi legal, mas eu vim aqui para dizer para o Senhor que eu não quero fazer isso mais, e deu um abraço nele. Ô meu irmão, você observou a feição do rosto dele? Aquilo se enche de alegria. Deus está nos convocando hoje para adentrarmos a sua presença. Esther, participa do concurso. Passa diante da presença do rei. Muitas moças. Muitas. Mas interessante isso, quando nós nos propusemos a nos apresentar diante de Deus, eu creio que nosso íntimo, a gente pensa assim, hoje em especial, né? É uma data comemorativa do calendário nosso aqui, né? Tudo bem que é uma data comercial, mas não vamos entrar no mérito disso, não é objeto da nossa questão aqui. Mas é uma data importante. Comemora-se o Dia dos Namorados, né? E eu vou abrir um parênteses. Todo dia é o Dia dos Namorados, viu? Todo dia é o Dia dos Pais, todo dia é o Dia das Mães, todo dia é o Dia das Crianças. É a minha visão pessoal. Dia das Mães, mas tudo bem. Estamos comemorando hoje. Você disse aí para sua amada o quanto você a ama, o quanto ela é importante na sua vida, o quanto ela te complementa.
Eu digo isso quase todo dia para minha esposa. Eu não sou perfeito não, mas na hora que eu lembro eu vou lá e falo: nossa, bem, Deus me agraciou demais, eu não merecia tanto não. Não espere passar. A mesma coisa na presença de Deus. Todo dia é dia de adorarmos o Senhor. Todo dia é dia de falarmos para Deus: Senhor, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti, eu Te adoro, eu Te exalto, eu sou dependente do Senhor. Deus me visita, segura nas minhas mãos. Todo dia é necessário. Mas eu penso que no dia desse concurso aqui, elas se aprontaram, se prepararam e se compareceram lá. Já pensou, meu irmão? Quando nós queremos impressionar, a gente faz alguma coisa diferente, sim ou não, irmãos? Amém ou não amém? E por que não impressionarmos a Deus? Com o nosso melhor glória a Deus, com o nosso melhor aleluia, com o nosso melhor aplauso, quando falar vamos aplaudir ao Senhor, aplauda da melhor maneira. Parece que vai, que não vai, não é? Um dia nós estávamos aqui louvando, e permita-me aqui dizer, nosso pastor, nós estávamos batendo palma aqui, o pastor lembra? E eu disse assim: não, parece que não, ou a gente bate palma, ou a gente não bate palma. Começa e depois uns vai parando metade do caminho, vai, não vai. Ou a gente faz o melhor para Deus, ou então não vai adiantar. Eu penso que ela se aprontou da melhor maneira. Alcançou graça diante do rei. Se tornou a rainha Esther. Um fato interessante e peculiar. Não poderia adentrar na presença do rei sem a sua autorização ou ser chamado por ele. Sem ser convocado pelo rei. De outra sorte, se alguém assim o fizesse, iria morrer. Mas acontece que existia um homem naquela província, Ramã. E ele foi colocado num estágio a mais do que os demais príncipes, pelo rei. E ele queria ser uma pessoa, uma figura importante, uma figura que fosse reverenciada. E quando ele se depara com Mardoqueu, que criou a rainha Esther, e o seu nome de origem Radassa, que é uma murta, uma planta, o significado. E quando nós falamos disso, também falamos de vida. Ela não tinha falado a sua origem quando se tornou rainha. Esse homem, ao querer ser reverenciado, não foi reverenciado por Mordecai. E ele chega lá no rei e diz assim: olha, tem um povo aí misturado no meio da terra, da província, que o rei governa. Eles não se submetem às leis do reino, aquilo que o rei determina. Vamos matar esse povo. Que o rei permita que todo aquele que desobedece, que morra. Meu irmão, aquilo que era selado com o anel do rei, não podia ser revogado. E o rei sela essa autorização. A rainha Esther, ao saber de tudo isso, diz: eu quero que vocês orem, eu quero que vocês consagrem as vossas vidas, porque eu vou entrar na presença do rei. Sem ser chamada, sem ser convocada,
Isso me fala e nos diz de preparação. Sabe, muitas vezes nós queremos que Deus nos livre de situações adversas, não é? Nós queremos que Deus nos livre das enfermidades. Nós queremos que Deus abra porta de emprego. Nós queremos que Deus vá de encontro àquilo que nós tanto queremos. Nós queremos que Deus abençoe nosso matrimônio. Nós queremos que Deus abra porta, que Deus faça, que Deus isso, que Deus aquilo. Mas nós não preocupamos em preparar-nos. Nós nos deparamos com os versículos que nós acabamos de ler. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu com as vestimentas reais. E ela então decide se apresentar. A Bíblia diz que ela estava no pátio interior. Ela estava de frente à casa. O rei a avistou. E eu posso pensar, eu vou entrar na presença do rei. E se eu não achar favor diante dele, eu vou morrer. Mas eu vou morrer pelo meu povo, em prol de uma causa. Eu estou buscando o favor de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós tememos o que o homem vai falar. Nós tememos o que as pessoas podem dizer a nosso respeito. Não estou dizendo para você fazer coisas extraordinárias. Eu estou dizendo para você ser um apologeta, um defensor da fé cristã. Eu estou dizendo para você, e ao mesmo tempo para mim, que nós precisamos defender a palavra de Deus, que nós precisamos realmente confiar em Deus. Ela entrou na presença do rei, confiando num Deus todo-poderoso, mas ela disse: orem, consagrem as vossas vidas, que eu vou entrar na presença do rei. E a Bíblia diz que ele estendeu o cetro para ela, e ela tocou na ponta do cetro. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Deus está com o cetro estendido para mim e para você. Toque na ponta do cetro nesta noite. Você acha favor e graça perante o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Achar graça e favor diante de Deus. E na verdade eu estou falando literalmente do favor de Deus, porque graça é favor imerecido. E aqui não tem nada a ver com o merecimento. É favor de Deus. Ainda que o mundo diga não, Deus diz sim para você. Ainda que todos digam você não vai vencer, Deus já te chama de vencedor. Ainda que outros falem você não vai triunfar, diz Deus: eu sou contigo e você triunfará. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Entre na presença de Deus. É necessário que eu e você adentremos a presença de Deus para alcançar o seu favor. O plano de Ramã era matar a todos, mas o plano de Deus é nos dar vida e vida em abundância. Muitos não querem que nós alcancemos. Muitos estão esperando que nós tropecemos em algum momento do percurso da nossa vida. Sabia disso? Tem muita gente esperando para falar assim: eu falei, não ia dar conta, não dá nada certo, não vale nada, isso não ia prosperar. Mas Deus está dizendo: eu sou contigo e você vai avançar, eu te faço um vencedor. Ouça o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos nos apropriar daquilo que nos faz crescer, e é a palavra do Senhor. Tem muita gente querendo que nós sejamos derrotados. Isso não é... A gente não tem também, irmão, que vencer para mostrar para alguém. Tem muita gente que coloca no seu eu vou vencer para mostrar que eu sou bom. Não, bom é Deus na nossa vida.
Bom é Deus, verdadeiramente Deus é bom para conosco. Como alcançar o favor então de Deus para a nossa vida? Olha as atitudes de Esther. Como se comportara, como se preparara para adentrar a presença do rei, como consagrar a sua vida para adentrar e alcançar esse favor de Deus. Orando, tendo fé, buscando, confiando. Agora há pouco nós passamos e disse assim: irmão, não é aceitar as coisas como as pessoas querem impor e empurrar goela abaixo aí, né? Não é. Não é assim. A gente tem que confiar na palavra de Deus. De outra forma, o que é que nós estamos fazendo com a nossa fé? Em quem nós temos confiado? Eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou até pensamos. Em quem você está confiando? Você está confiando em Deus? Nós precisamos alcançar o favor de Deus pela fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, né, irmão? Daquelas coisas que nós esperamos e nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo, mas nós confiamos que Deus irá fazer. Eu confio que Deus vai abrir as portas. Eu confio que Deus vai curar. Eu confio que Deus vai abençoar a minha vida. Eu confio que Deus vai abençoar a minha família. Eu confio que Deus está neste negócio. Eu confio que Deus está aqui na igreja do AD América 2. Eu confio que Deus está no comando de tudo. Eu confio em Deus. Deus é livramento para a nossa vida. Nós precisamos ter essa fé. É claro, irmão, é fácil? Não, não é fácil. Mas se eu não exercitar isso, o que seríamos de nós? Ouviu aqui agora há pouco o que o pastor disse? Uma pessoa tentou se auto-exterminar agora há pouco. E nós estamos aqui assentados na casa de Deus, tendo a oportunidade de adorar, bendizer. Sabe, muitas vezes quando a pessoa está tentando fazer isso, ele não está tentando dar cabo da sua vida não. Ele quer dar cabo do problema. Ele quer acabar com a situação de angústia. Ele quer acabar com o sofrimento. Ele quer acabar com a dor. Ele não quer acabar com a vida dele. Ele quer acabar com os problemas. E Deus é a solução para todos os problemas desta vida. O que é que eu e você estamos fazendo? Nós somos os portadores da palavra que salva, cura, liberta, batiza. É a palavra de Deus. Como nós estamos agindo? Como? Semana passada alguém dizia para mim: eu não suporto mais, eu não dou conta mais, está muito difícil. E é claro que todos nós somos sujeitos a passar por situações adversas. Eu disse aqui hoje, nesta manhã, né, no término da escola, irmão, todos nós passamos por dificuldades. Às vezes nós não externamos tudo. Não dá para falar tudo, não é? Agora há pouco o pastor disse assim: irmão, não passe isso sozinho. Você tem um pastor, você tem a pastora. Nós queremos ajudar, é verdade. Quantas vezes já liguei para ele? Quantas vezes liguei para o irmão Daniel? Quantas vezes para a irmã Cris? Eu disse: olha, me ajuda, eu preciso. A Bíblia diz assim: comunicai aos santos as vossas necessidades. É por isso que o nosso pastor está dizendo isso. E da mesma sorte ele também precisa, irmão. Nós precisamos um dos outros. Sabe, tem dia que parece noite, né? Você é que me entende? Tem dia que é noite. E aí a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria se chama Jesus Cristo. Aleluia. Capítulo 4 deste mesmo livro diz assim, que ao saber do edito do rei, olha como que estava o povo.
Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Meu irmão, o que eles estavam esperando? Eles estavam esperando a morte. Sabe, tem dia que a gente fala assim, não tem mais jeito, não há mais solução. Eu não consigo enxergar. Mas o livro do profeta Isaías, no capítulo 30, o versículo 21, diz assim: e você ouvirá a voz daquele que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, anda nele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ainda que a adversidade chega, ainda que os problemas te cerquem, ainda que a enfermidade bata a sua porta, não desista. Você ouvirá a voz do Espírito de Deus dizendo: eu sou contigo, não te desvies, não saia da minha presença, porque eu o farei triunfar para a glória do meu nome, assim diz o Senhor dos exércitos. Aquele povo falou: é o fim, mas o novo edito é publicado. Ao alcançar o favor do rei e tocar no cetro, se proclama a oportunidade de se defender. E isso me chama muita atenção, meu irmão, porque a Bíblia diz assim que a peleja não é nossa. A peleja é do Senhor dos exércitos que vem em nosso favor. Eu vou repetir. A peleja não é nossa, a peleja é do Senhor dos exércitos que guerreia em nosso favor. Pastor, mas às vezes pregar isso aí parece que é tão fácil. Na hora lá que a coisa está acontecendo que o negócio é difícil. Meu irmão, pode ser, eu conheço, eu sei também, mas eu tenho uma convicção que ainda que o Senhor nos recolha, nós estaremos com o Senhor para sempre. E a Bíblia diz que lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, porque a glória do Senhor vai inundar aquele lugar. É assim, irmão, é lutando, é batalhando. Deus poderia, nesse contexto aqui aplicado, Deus poderia lá exterminar tudo, acabar com tudo. Mas Deus deu a oportunidade deles se defenderem, deles lutarem, deles batalharem. O que eu quero dizer com isso? Ache o favor de Deus para a sua vida, mas levante e ande, porque não é aqui o nosso descanso, diz a palavra do Senhor. Nós vamos ter dificuldades. Sabe, às vezes a gente chega na casa de Deus, ou ouve uma palavra, uma ministração, ou às vezes até quando estamos lendo a Bíblia, fala assim: mas isso foi para o povo daquela época. Hoje a realidade é diferente, as coisas não são mais assim. Meu irmão, o Senhor não mudou, Ele é o mesmo que operou ontem, o mesmo que opera hoje, e o mesmo que estará operando eternamente. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Aleluia. É como se não tivesse nada, mas ao mesmo tempo eu possuo tudo. Deus pode mudar o curso da minha e da sua vida com um único mover, com a única situação. Creia somente. Ache favor de Deus para a sua vida e serás abençoado para a glória do nome de Jesus. Se você recebe, diga um amém. Deus abençoe a sua vida. Retorna aqui ao nosso pastor.